Já foi. Gente, paz pra vocês. Amém. Perdão o atraso, cheguei tarde de serviço, essa chuva aí não deu bom. Né? Só cheguei em casa e jantei rapidinho, troquei de roupa e vim correndo. Mas, você até de trazer os pés de moça, tá vendo? Sair correndo não deu tempo. Mas hoje a nossa lição 6, mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Então hoje a gente vai falar a respeito um pouco aí da vida do cristão, né? Como a gente vive mesmo mortos para o pecado, né? Nós não somos mais escravos do pecado, porém ainda lutando contra ele, né? A gente vai ver um pouco como é essa pegada, como é viver dessa forma, né? Então, nosso texto principal está lá em Romanos capítulo 6, verso 4. Que inclusive depois a gente vai mudar para o verso 11. Mas nosso texto principal está lá em Romanos 6, 4. Diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O resumo da lição diz: o crente, uma vez justificado e santificado mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. Os objetivos da nossa lição são compreender que o crente deve morrer para o pecado, conscientizar de vivermos uma nova posição em Cristo, saber que o crente deve viver em novidade de vida. Beleza? Nosso texto bíblico está lá em Romanos 6, do 1 até o 14. Então eu vou ler o primeiro, vocês me ajudam aí na sequência. Verso 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Verso 2: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também no universo de Deus. 5: Porque se fomos plantados juntamente com ele na semente da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. 6: Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. 7: Porque aquele que está morto está justificado do pecado. 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com eles viveremos. 9: Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. 10: Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 11: Assim também vos considerei-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12: Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, e para lhe obedecerdes em sua consciência. 13: Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Imerso em graça. Top? Então, nosso texto aí acabamos de ler. Paulo, aqui aos Romanos, ele está fazendo aí uma explanação muito profunda a respeito do relacionamento do crente com o pecado. Então, Paulo, a carta aos Romanos, ela é uma carta que ela tem um conteúdo que é simples, mas é um conteúdo muito profundo. Paulo fala muito profundamente aos Romanos. Ele fala sobre assuntos teológicos muito difíceis, mas ao mesmo tempo que ele fala de uma forma difícil, ele fala de uma forma simples. Mas ao mesmo tempo que ele fala de uma forma simples, é um assunto que é profundo. Ele consegue ter profundidade mesmo falando de forma simples. E aqui no texto aqui do capítulo 6, Paulo ele vem falando a respeito
desse relacionamento do cristão com o pecado. Então ele fala, olha, a partir do momento que nós tenhamos uma nova vida, agora a gente não pode mais abusar da graça de Deus. Agora a gente está morto para o pecado, agora a gente precisa viver uma nova vida, viver de uma forma diferente. Porque a gente não precisa pecar mais para que a graça alcance mais as nossas vidas. De forma alguma. Então a gente, no verso 13 aqui, ó, ele fala, né, não apresenteis os vossos corpos como instrumentos de iniquidade, ou seja, não usem os corpos de vocês para praticar o pecado, né, mas usem os corpos de vocês e se apresentem como vivos dentre os mortos, né, ou seja, que sejamos vivos dentre a galera morta aí pelo pecado que está aí no mundo. Então, Paulo fala muito a respeito desse relacionamento do crente com o pecado, e a gente vai ver hoje como que é esse relacionamento, aí vamos aprender um pouquinho mais sobre como é esse relacionamento, quão difícil é para o cristão, como o cristão precisa se posicionar diante do pecado, certo? Nossa introdução diz o seguinte, ó, no texto bíblico que estudaremos nesta lição, Paulo apresenta a nova posição do crente diante de Deus. Perdoado gratuitamente e livre em Jesus Cristo, vamos refletir a respeito das mudanças que devem ocorrer com o crente após a justificação para a sua santificação. Veremos que as Escrituras Sagradas afirmam que o crente deve morrer para o pecado, pois ele passa a ocupar uma nova posição diante de Deus e deve andar em novidade de vida. Então, o crente, a partir do momento que tem vida em Deus, ele precisa tomar uma nova posição, ele precisa agir de uma forma diferente da forma que ele agia antes, certo? Então, o tópico 1 diz o seguinte, o crente deve morrer para o pecado. Subtópico 1 diz assim, ó, a interpretação errônea da justificação pela fé. Então, gente, ó, a justificação, primeiramente, aí a gente pode falar a respeito de algumas doutrinas centrais da fé. Tá? A justificação e a santificação, a doutrina da justificação e a doutrina da santificação são doutrinas centrais da fé. Então, as doutrinas centrais da fé a gente tem muitas, mano. A gente pode citar aqui a da justificação, a da santificação, a doutrina da união hipostática. Vocês sabem o que é a união hipostática? A gente falou em algumas EBTs aí, atrasados aí, né? Alguns outros trimestres que a gente teve. A união hipostática nada mais é do que a doutrina da unidade da natureza divina e humana de Cristo em uma natureza só. Então essa é a doutrina da união hipostática. Ela afirma que Jesus, ao mesmo tempo que ele era Deus, ao mesmo tempo ele era homem. Não era em tempos distintos. Ele era não 100% Deus e 100% homem. Ele era 100% Deus-homem. Então ele era humano, divino, misturado aí, certo? Então as naturezas de Cristo unidas e indivisíveis, não tem separação. Então não tem essa de, quando Jesus sentiu fome ele era homem, quando ele operou um milagre ele era Deus. Não, quando ele sentiu fome ele era Deus, quando ele operou um milagre ele também era homem. Então ele é Deus, não dá para separar, não é duas naturezas que uma dormia e a outra acordava, não, é uma só, certo? Então a gente tem a união hipostática, a doutrina da trindade, a gente tem a doutrina da expiação, que é a respeito da morte vicária de Cristo. Então a gente tem várias doutrinas centrais da fé que a gente pode falar, né? Inerrância e infalibilidade das Escrituras. São várias doutrinas da fé que a gente tem. E a doutrina da justificação e da santificação, elas entram nessa parte da regeneração, nessa parte da conversão do cristão. Então quando o cristão ele aceita Cristo, né? Quando ele aceita o convite de Cristo, quando ele se converte a Deus, então ele é regenerado. Então a partir daquele momento a mente dele é transformada, certo? Ele tem a mente transformada para quê? Para que ele possa agora ser livre do pecado. A partir do momento que ele é justificado, a partir do momento que ele é regenerado, agora Deus o justifica. Ele é justificado perante Deus. E o que é justificado? Alguém ser justificado é diferente de alguém ser justo. Então nós não somos justos, nós somos justificados. Deus é justo, Jesus é justo. E nós somos declarados justos, justificados pela obra de Cristo. Então, a gente fala lá, né, que a obra, a gente vê lá que nós não somos salvos pelas obras, certo? Nós somos salvos pela graça, mas pelas obras de Cristo. Nós somos não salvos pelas nossas obras, mas salvos pelas obras de Cristo, pelo mérito de Cristo, pela obra de Cristo em se sacrificar lá no Calvário. Então, nós somos salvos pela obra de Cristo. Então, a doutrina da justificação é justamente isso. Mostra o quê? Mostra que nós somos justificados diante de Deus pelas obras de Cristo. Então, Cristo nos declara justificados, Cristo nos declara justos, mesmo nós não sendo justos, Cristo nos declara justos diante de Deus. E assim Deus nos
aceita como filhos, certo? E a doutrina da santificação é justamente o que nós estamos estudando esse trimestre, que é a doutrina da gente perseverar na fé, buscando o relacionamento com Deus, nos livrando aí dos... Eita! Eita glória! Eita, bexiga, vamos assim mesmo. Não. Vamos assim mesmo. Vou ficar parecendo aqueles fantasmas assim, né? Então, gente... Então, gente, é justamente isso. A santificação é justamente nessa pegada. É a gente mortificar a nossa carne, se santificar, buscar aí um relacionamento íntimo com Deus, buscar ser mais parecido com Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é santo. Então, nós não vamos ser santos como Ele é santo. Nós vamos ser santos porque Ele é santo. Então é isso que Jesus diz, né? Jesus diz, sede santos, não como eu sou santo. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. É isso que Deus fala. Então, a gente precisa entender isso aí. Nós nunca vamos conseguir ser santos, no sentido de perfeitos. E isso só quando nós tivermos nosso corpo glorificado, transformado, recebemos um corpo incorruptível, aí sim. Mas, até lá, nós nunca seremos perfeitos. Nós seremos pecadores, lavados e remidos, buscando sempre melhorar a cada dia mais. Então, nós vamos ser santos no sentido de separados e não no sentido de perfeitos, certo? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai estudar aqui é a respeito da interpretação errônea da doutrina da justificação. Então, já falei aqui, a justificação é Cristo nos declarando justos, né? Mesmo sem a gente ser justo, pelas obras dele. Então, Deus ele nos aceita porque Cristo realizou obras de forma justa. Então, ó, a doutrina da justificação pela fé não era tão fácil de ser assimilada por alguém que viveu anos debaixo do jugo da lei. Até hoje era difícil de ser assimilada. Aquele dia que eu pergunto que a gente levantou o debate aqui na escola bíblica aqui, deu um mau debate, né, mano? Na outra sala a gente estava conversando. E a gente falou, a gente é salvo pelas obras? Não. Mas e aí? Como que a gente faz então? Então eu posso fazer qualquer coisa que eu não vou para o inferno? Então é um debate muito grande a respeito disso, né? Mas a Bíblia é enfática. Efésios 2:8 vai dizer o quê? Vocês não são salvos, né, pelas obras, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, certo? Então, a doutrina da justificação ela é muito clara, mas ao mesmo tempo que ela é clara, ela é complexa. Aí a gente fala assim, tá, beleza, mas e aí? É de Deus isso aí, então minhas obras não tem nada a ver com isso. Então eu posso fazer qualquer coisa? Não é assim. Nós somos salvos, não por causa das nossas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Foi isso que o Iago ministrou aqui no domingo, né? Então nós somos salvos para as boas obras. Então, a salvação, a justificação pela fé, ela é uma doutrina que é difícil às vezes da gente assimilar, porque a gente cresceu no ambiente, né? Muitas das igrejas aí pregavam e pregam ainda que para você ir para o céu, você precisa usar um determinado tipo de roupa, você precisa não fazer certo tipo de coisa. Sendo que não é assim. Você usa certo tipo de roupa ou você não faz determinada coisa porque você é salvo, e não você faz isso para ser salvo. É o contrário. Então nós não somos salvos porque a gente faz ou deixa de fazer. Nós fazemos ou deixamos de fazer porque nós somos salvos. Então as obras, a gente falou aquele dia, né? E repetindo aqui para vocês, mas as obras elas são apenas a manifestação da salvação que é em nós. Então, tudo que eu faço, eu preciso analisar os frutos que eu estou dando. Se os meus frutos não são frutos dignos de arrependimento, não são os frutos não é o fruto do Espírito, então eu preciso analisar a minha salvação, preciso colocar em xeque a minha salvação. Peraí, eu não estou agindo de acordo com como Jesus agiria, então eu preciso entender o que está acontecendo aqui, mudar o que está acontecendo, mudar a minha forma de agir, de se portar, porque eu preciso agir como Jesus. Isso vai manifestar a salvação que é em mim, certo? Então até hoje não é fácil de ser assimilado isso, né? Como a gente cresce aí ouvindo que você não pode fazer tal coisa senão você vai para o inferno. Para você ir para o céu você precisa fazer isso aqui. A única coisa que a gente precisa fazer para ir para o céu é crer em Jesus Cristo e se arrepender dos nossos pecados. É isso que a gente precisa fazer, certo? Então, mas se pra gente hoje que tem acesso, né, a informações é difícil de entender, imagina pra galera naquela época. A galera que viveu anos debaixo do jugo da lei, né? Que
a lei era exatamente isso. A lei é que as pessoas naquela época elas interpretaram a lei de forma errada, mas a lei não era que você tinha que cumprir a lei para você ser salvo, mas você tinha que... A lei era simplesmente um norte, né? A lei ela apontava para Cristo, ela era um norte de alguns preceitos e princípios que as pessoas precisavam cumprir para estar mais próximo do padrão que Deus exigia do seu povo. Então, se pra gente hoje é difícil de entender, imagina para aquela galera lá, mano. É muito pior, certo? Então, imagine um judeu que viveu a vida toda sendo ensinado que a justificação era pela observância da lei e pelas obras. Coloque-se no lugar dele. De repente aparece outro judeu que há pouco tempo havia se convertido para uma nova religião, anunciando um Deus que enviou seu Filho em forma de ser humano para morrer na cruz, oferecendo perdão gratuito de todas as pessoas que o reconheçam como Deus. Considere então ele aceitando esta pregação do Evangelho. Alguns conversos ao cristianismo, considerando a facilidade da vida na graça, acreditavam erroneamente que poderiam continuar na prática do pecado. Aqueles que pela fé recebem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que confiam no perdão imerecido de Deus, não podem mais viver presos ao jugo do pecado. Então, para aquela galera, o que começou a acontecer? Eles acreditavam que era pelas obras. E aí vem alguém e fala assim, não é pelas obras, é pela fé. Você só precisa crer em Jesus para ser salvo. Então, o que eles entendiam? Então eu posso crer em Jesus e continuar fazendo tudo o que eu quiser fazer, que está suave, tá tranquilo. Só que não é assim que funciona, a gente não pode abusar da graça. É isso que o texto lá de Romanos que a gente leu fala. Certo? Então, eles acreditavam que eles poderiam continuar praticando o pecado. Mas é exatamente o contrário. A graça que nos alcança e nos salva, ela também é a graça que nos alcança e nos transforma. Ela é a graça que nos instrui, que nos capacita, que nos ajuda a entender aquilo que Deus quer de nós e nos traz mudança para as nossas vidas. Então, a graça que não transforma as nossas vidas, ela também não salva. Então, nós precisamos ter em mente o quê? Nós precisamos ter em mente que a graça de Deus, ela sempre vai vir acompanhada de uma responsabilidade. A graça de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Então, a graça nos alcança, nós temos um papel e uma responsabilidade pela graça. Nós precisamos o quê? Ter a nossa responsabilidade em cumprir os preceitos do Senhor. Então, eles pensavam que eles poderiam continuar vivendo a prática do pecado, mas não é assim que funciona. Então, aqueles que recebem Jesus pela fé, aqueles que acreditam no perdão imerecido de Deus, não podem mais viver presos ao jugo do pecado. Por quê? Porque nós somos libertos. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que Deus nos abraça, a partir do momento que Ele nos aceita como filhos, então agora nós somos livres do jugo do pecado. Quando nós estamos lá no mundão afora, lá, não conhecemos Jesus, não sabemos quem Jesus é, não ouvimos sobre a obra dele, sobre a morte dele no Calvário, sobre o porquê ele morreu por nós. Quando a gente está lá, a nossa natureza, é totalmente pecaminosa. É aquele negócio que uma vez eu ministrei aqui, a gente é morto, a gente está morto. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nossa natureza está totalmente direcionada ao pecado. Então eu só quero pecar, mano. Eu só quero pecar. E quando a partir do momento eu não consigo me livrar daquilo, pelas minhas forças eu não consigo me livrar daquilo. Mas quando Jesus nos alcança, quando Jesus nos abraça, então agora Ele nos livra dessas amarras do pecado. Agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. Agora o pecado ele não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Ele quebrou a maldição do pecado sobre nós. Jesus quebrou as amarras do pecado. Então antes eu não tinha outra opção senão pecar. Agora eu tenho a opção de não pecar. Agora, através do Espírito Santo de Deus, eu tenho a opção de resistir ao pecado, de resistir ao diabo. Esse é o poder de filho. O poder de filho de Deus é esse. É de não ceder ao pecado. É a opção de escolha. É a opção de resistência ao pecado. Que uma hora nós éramos escravos do pecado. Então, se o pecado mandava, se a nossa carne gritasse, a gente ia fazer. Agora não. Agora a gente tem o Espírito Santo. A gente clama o sangue de Jesus. E Deus nos dá força para resistir ao pecado. Certo? Então nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos agora filhos de Deus. Não somos mais filhos da ira. Somos filhos de Deus. Filhos do amor dele. Certo? Alguma dúvida, galera? De boa? Sobre tópico 2, ó. A advertência contra o abuso da graça. O comportamento libertino é a preocupação do apóstolo Paulo. Vocês sabem o que é libertinagem? Semana passada a Duda colocou lá no Insta lá, hein? A pergunta lá. Libertinagem é a conduta
alguém que tem uma conduta desregrada. A tradução, o significado da palavra é alguém que tem uma conduta desregrada. A libertinagem ela é mais voltada ao âmbito sexual, mas ela pode ser usada de várias formas. Então, alguém que tem uma conduta desregrada em qualquer tipo de situação, seja sexual, moral, sociológica, enfim, em qualquer tipo, ela é uma pessoa libertina. E libertinagem é muito diferente de liberdade. Liberdade, nós temos direito, né? Nós podemos escolher, nós temos liberdade de escolher fazer ou não fazer determinada coisa. E a libertinagem é justamente o abuso dessa liberdade. Então toda libertinagem, para existir uma libertinagem, é preciso existir também uma liberdade. Então ninguém começa a ser libertino de uma hora para outra. Primeiro nós somos livres, depois as pessoas começam a abusar dessa liberdade, e aí é onde vira a libertinagem. Então, se a gente colocar de uma forma muito prática aqui, um exemplo, né? Vou colocar um exemplo aqui, o bispo namora com a G, os dois são noivos. A G me dá uma liberdade de chamar ela de G, por exemplo. Ela me dá uma liberdade. Mas vamos dizer que eu use dessa liberdade e abuse dessa liberdade. E aí eu começo a chamar ela de ô lindinha, ô bonitinha. Aí o bispo já vai olhar para ele e falar, mano, você está abusando. Você quer apanhar? Você é meu líder, mas eu te dei essa pancada, rapaz. Isso aqui deu Distrito E Federal. é só... mano, vou chamar os irmãos pra você, parça. Então, libertinagem, em termos práticos, é isso. É o abuso da liberdade. É o abuso da liberdade. Então eu não posso usar, se eu quero me dar a liberdade de brincar com ele, eu vou brincar dentro dos limites que ele me deu. Mas se eu ultrapassar esses limites, ele vai ficar bravo. Se eu ultrapassar os limites com o Kesley, ele vai se magoar, ele vai se chatear, ele vai ficar nervoso, eu vou despertar algo nele que não deveria. E eu vou, além de eu estar pecando, eu posso fazer ele pecar também. Então, a liberdade, ela pode gerar libertinagem, dependendo do uso dessa liberdade. Então, a Bíblia diz que, acho que Paulo fala isso aos Coríntios, ele fala que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. E há liberdade, não há libertinagem. Certo? Então, a gente precisa tomar cuidado com as liberdades que nós temos. E a forma como nós usamos a liberdade que Deus nos deu. Porque algumas pessoas usam a liberdade que Deus deu para pecar. Então, as pessoas não conseguem entender que ser livre, né, para as pessoas do mundo isso é loucura. Mas é difícil delas entenderem que liberdade, a liberdade que Cristo nos deu, ser livres em Cristo também significa dizer não para algumas coisas. Para eles, ser livre é ser livre para fazer qualquer coisa. Mas para nós, ser livres é exatamente não fazer certas coisas. Porque se nós estivéssemos no mundo fazendo tudo o que a nossa carne desejaria, então nós não seríamos livres. Nós seríamos escravos das nossas vontades, escravos do pecado. Mas agora Cristo nos libertou. E agora, por mais que a nossa carne grite, por mais que a nossa carne deseje algumas coisas, então nós temos o poder, a liberdade de dizer assim, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Então o Espírito de Deus, ele nos dá a liberdade. Jesus, ele nos liberta, o Espírito dele nos direciona dentro dessa liberdade. A gente só não pode fazer com que essa liberdade se torne libertinagem, certo? Então esse problema não é exclusivo da sua época, pois ainda hoje alguns cristãos interpretam equivocadamente a ação da graça de Cristo. Então eles acham realmente que, Deus me libertou, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso encher minha cara, eu posso, sei lá, sair por aí pegando quem eu quiser. Cara, tem gente que realmente tem esse pensamento. Tem gente que realmente tem esse pensamento. E é meio absurdo de se ver isso, mas pra gente, se a gente olha e fala, como que alguém pode pensar dessa forma? Mas existem pessoas que pensam dessa forma e pensam que a Bíblia respalda elas ainda. Mas isso é tão somente o quê? O abuso da graça. É alguma pessoa que recebeu a liberdade, mas que não sabe usar a liberdade da forma correta. Ela usa de libertinagem, certo? Estes afirmam que uma vez justificados pela fé estarão salvos para sempre. Aqui ele confundiu, o autor aqui ele confundiu os assuntos aqui. Ele está falando de justificação, ele entrou em soteriologia, sobre salvação, não tem nada a ver. Certo? Para eles, a vida que a pessoa leva não interferirá mais em sua salvação, pois Deus não retiraria o dom da salvação já dado ao crente. Então, aqui ele quis bater um pouco na teologia calvinista. Só que, mais uma vez, bate em espantalho. Então, o que é bater em espantalho? Bater em espantalho é bater uma coisa que não é real. É falar contra alguma coisa que, na verdade, não é aquilo. Tipo assim, vamos dizer aqui que eu falo para vocês assim,
agora no Ministério de Jovens, ninguém pode... deixa eu usar um exemplo bem tosco aqui. Agora no Ministério de Jovens, para participar do Ministério de Jovens, vocês precisam, em todos os encontros, estarem de verde. Um exemplo. É por isso que eu falei que é um exemplo tosco. É por isso que eu falei que é um exemplo tosco. Tá? Então, ó, agora para participar do Ministério de Jovens, você precisa vir de verde. Nos encontros dos jovens, você só pode estar de verde. Aí vamos supor que alguém olha fala assim: o Henrique falou que eu não posso mais usar azul. Eu falei isso? Eu falei que no encontro dos jovens... Eita. Ele levantou acima. Não, o pior de tudo, ele tá tipo assim, nossa, olha o que eu disse que eu vou fazer ali. Eu tinha que avisar de alguma coisa. Aí do nada, não! É um pitbull, é um pitbull que tava falando. Não é não, mas o cachorro dele é zica, mano. Bagunceiro. Então, eu falei que vocês não podem usar azul? Eu falei que no encontro eu quero vocês de verde, certo? Então, alguém começa a reclamar disso. Mas o Henrique falou que eu não posso mais usar azul. Que o Henrique falou que eu não posso mais usar amarelo. Mas o Henrique falou que eu não posso mais usar vermelho. Que eu não posso usar mais preto, que eu não posso usar branco. Meu, eu não falei isso. Você está batendo no espantalho. Eu não falei isso. Mas você entendeu que eu falei isso. Então, é mais quando alguém vai falar contra o calvinismo, geralmente bate espantalho. Geralmente falam que não é. A gente tem grandes pessoas, grandes teólogos que são calvinistas, que acreditam que os eleitos não podem perder a salvação. Eles acreditam dessa forma. Mas o calvinismo, você vê esses calvinistas fazendo, pintando e bordando, fazendo o que quer. Você não vê. Procura Hernandes Dias Lopes. Vê a vida do cara. Vê a postura dele como pastor. Procura Augustus Nicodemos Lopes. Vê a postura do cara como pastor. Procura o reverendo Leandro Lima, calvinista. Procura a postura dele. Vê se o cara acha que porque ele acredita que a salvação não pode ser retirada dele, vê se ele sai fazendo o que ele quer. Então o calvinismo não é isso. O calvinismo não é você achar que você não pode perder a salvação e você sair fazendo tudo o que quiser. Não. Tem alguns pontos do calvinismo que tratam a respeito disso. Um deles é a perseverança dos santos, que fala justamente a respeito dos cristãos permanecerem perseverantes nas doutrinas centrais da fé, nas doutrinas de Cristo. Então, ele não perde a salvação desde que ele persevere na fé. Então, não é simplesmente, então Deus não vai tirar a salvação de mim e fazer o que eu quiser. Então, infelizmente, as pessoas que não entendem muito bem do calvinismo batem espantalho. Acham que é isso. Uma vez salvo para sempre, e eu posso fazer o que eu quiser. Não, o calvinismo não diz isso. Tá? Então, não nos dá direito a abusar da graça de Deus. Nós não podemos abusar da graça de Deus. O cristão deve ser cada vez mais grato pela sua graciosidade e se espelhar no exemplo de vida dele, ou seja, de Cristo. A liberdade que Cristo nos dá custou um alto preço. Assim sendo, não podemos fazer o que bem quisermos, mas precisamos viver uma vida de santidade. Eu sempre costumo dizer isso. Eu ouvi essa frase e essa frase me impactou muito. Que é o que? Quando eu olho para Cristo, quando eu olho para o preço que Cristo pagou lá no Calvário, não é porque eu valia muito. Aquele preço não diz respeito ao meu valor, diz respeito ao tamanho do meu pecado. Aquele preço que Jesus pagou não diz respeito ao quanto eu sou valioso para Ele, diz respeito ao quanto eu devia a Deus, ao tamanho da nossa dívida com Deus. É por isso que o preço teve que ser tão alto, porque a gente devia muito. Nós devemos muito a Deus. Por isso o preço precisou ser tão alto. Então o preço que Jesus pagou lá, o preço do pecado, ele faz com que a gente seja constrangido a não abusar dessa graça. Porque cada vez que a gente peca, acho que Hebreus vai falar isso, toda vez que a gente peca, a gente crucifica Cristo de novo. Então imagina, toda vez que você for pecar, imagina uma martelada na mão de Cristo. Imagina alguém pegando a coroa de espinho e na cabeça de Cristo de novo. Naquele mesmo momento que você está pecando. Então, a gente não pode abusar da graça de Deus, a gente precisa viver em santidade. A gente precisa utilizar da liberdade que Cristo nos deu para buscar ser mais parecido com Ele. E não para ficar oposto dele. Não para virar o oposto dele.
mas para ser mais parecido com Ele. Nós precisamos ser gratos a Deus pela graça que Ele nos deu e usar essa graça, usar essa liberdade para nos tornarmos mais parecidos com Ele, certo? Alguma dúvida, galera? De boa? Sobre o tópico 3, justificados e mortos para o pecado. O crente em Cristo é declarado justo no tribunal de Deus, mas ao mesmo tempo o velho homem morre legalmente para o pecado, crucificado com Cristo, e ressurge como uma nova vida em sua ressurreição. Aqui eu acho que o autor fez uma confusão meio... Ele coloca assim, ó: o crente morre e ressurge na onde? No batismo nas águas. Todavia, o batismo não é obrigatório para a salvação. Ué, se a pessoa morre e ressurge para Cristo no batismo, como que ele não seria obrigatório para a salvação? Certo? Quando a gente vai ver lá, por exemplo, Marcos capítulo 15 ou 16, 15, eu não me lembro agora, que Cristo fala, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, e o quê? Será salvo. Mas quem não crer e não for batizado, é isso que a Bíblia fala? É isso? Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer e não for batizado será? Como que o texto diz? É isso que o texto diz? Alguém fala o texto para mim aí, sem olhar. Valendo não? Valendo o pé de moça na próxima aula. Fale aí o texto aí, sem olhar, hein? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. Quem não crer será condenado, né? Isso, Elô. Tá valendo o pé de moça. Terça-feira eu trago. Então, o texto diz, é por isso que muitas pessoas confundem. Porque o texto diz, quem crer e for batizado, duas coisas, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Porque o quesito para ser salvo não é ser batizado, é ser crente, é crer, é acreditar, é ter fé em Jesus. Esse é o requisito. Isso corrobora com o que Efésios 2:8 diz. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então é a fé que nos faz alcançar a salvação. Então, o batismo ele não é, gente, se eu não for batizado eu não vou para o céu. O batismo não tem esse poder. O batismo é simplesmente, aí ele corrige aqui embaixo. O batismo é o quê? Uma confissão pública da minha fé. Então, algumas pessoas falam assim, poxa, eu aceitei Jesus e tal, mas eu não quero me batizar. Então tem alguma coisa errada. Porque se você crê em Jesus Cristo, você vai fazer o quê? Uma confissão pública da sua fé. Você vai querer fazer parte do corpo de Cristo. Então você vai se batizar. Agora, se você não quer se batizar, então você questiona a sua fé em Jesus. Você coloca em xeque a sua fé em Jesus. Então, por isso que o batismo ele não é obrigatório para você ser salvo. É mais ou menos assim. Você não é salvo porque você é batizado, mas se você for salvo, você vai ser batizado. É a mesma coisa das obras. A obra manifesta o quê? A salvação que é em nós, não é? Que a gente conversou agora há pouco. A obra manifesta a salvação que é em mim. Então, se eu for salvo, eu vou querer me batizar. Eu vou querer mostrar esse compromisso que eu tenho com Deus publicamente. Essa é a confissão de fé que nós fazemos através do batismo. Então, se eu não quero me batizar, tem gente que fala assim, mas eu não estou pronto para me batizar. Você não está pronto para mostrar para o mundo que você crê em Jesus Cristo? Você não está pronto para mostrar para o mundo aonde está a sua fé? Quem é o seu Salvador? Então, peraí. Então, eu acho que você não crê em Jesus porcaria nenhuma, velho. Então, a gente precisa balancear essas coisas. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Nós precisamos entender isso. Certo? O batismo é o que? É uma confissão da nossa fé. Então, continuando aqui, somos crucificados e mortos para o pecado na justificação, na santificação inicial. Então aqui ele corrigiu. Ele falou aqui, o crente morre e ressurge no batismo das águas. Errado. O crente morre e ressurge no momento que ele aceita Cristo, ele aceita o convite de Cristo. Ali já existe a regeneração. Ali já existe a salvação entre nós, nós sendo justificados através do Espírito Santo. Certo? E aí ele fala aqui, somos crucificados e mortos para o pecado na justificação, na santificação inicial. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo nos regenera, a partir do momento que nós somos regenerados, então nós somos justificados. Então, nesse momento, no momento em que nós aceitamos o convite de Cristo,
nós já morremos e ressuscitamos ali. O batismo é simplesmente um símbolo disso. O batismo significa isso, sepultamento. Então, é um símbolo mostrando o quê? Que eu morri para o mundo e agora eu vivo uma nova vida. Eu estou confessando isso, estou confessando para o mundo o quê? Eu estou mostrando para o mundo o seguinte: olha, eu vivia uma vida toda errada, mas agora a minha vida é para Cristo, não é mais para mim. Eu estou confessando isso publicamente, estou falando para o mundo: olha, a minha fé está em Jesus e agora eu vou viver uma nova vida em Cristo. É isso, o batismo é um símbolo do que aconteceu no momento que você ergueu sua mão e falou: eu quero Jesus para a minha vida. É isso. Certo? Então, ó, o batismo nas águas é um ato público para atender uma ordenança que formaliza simbolicamente o que já ocorreu, o sepultamento. O crente não pode mais servir ao pecado, pois Cristo já o libertou da sua escravidão. Então, Cristo já libertou a gente no momento em que a gente aceita Cristo, nós já somos libertos. Ali nós somos libertos das amarras do pecado. E a partir dali que a gente precisa entender o que é, que nós precisamos tomar uma posição e viver uma nova vida. É a partir dali que tudo começa. Certo? Pense, qual a importância do batismo nas águas para o crente? Ponto importante. O batismo nas águas é um ato público para formalizar simbolicamente o que já ocorreu, o seu sepultamento, ou seja, a morte do velho homem. Agora é uma nova vida, uma nova criatura, certo? Alguma dúvida, galera? De boa? Então o que é o batismo? A forma pública de você demonstrar sua fé em Cristo. Exatamente. Um símbolo mostrando o que já aconteceu. A gente morreu para o mundo e agora vivemos para Cristo. Certo? Então vamos lá, tópico 2. Vivendo uma nova posição em Cristo. Subtópico 1 diz: conhecendo a nova posição em Cristo. O crente justificado assume uma nova disposição na sua relação com Deus. Essa nova posição assegura a vida eterna ao lado do Todo-Poderoso, mas também exige uma vida de obediência a Cristo, não priorizando a si mesmo e seus desejos, mas o reino de Deus. Então o que acontece? Quando nós somos salvos, nós tomamos um novo posicionamento agora, a gente se posiciona de uma forma diferente. E esse posicionamento diante de Deus, ele nos assegura a vida eterna, certo? Então, nós precisamos o quê? Ter uma vida de obediência a Deus. A obediência, ela é fruto da fé. Quando não há obediência, significa que a minha fé é falsa. Novamente, as nossas obras manifestam a fé que é em nós, a salvação que é em nós. Certo? Então, a obediência é diretamente um fruto da nossa fé. Quando a gente vai olhar lá em Hebreus 11, vai dizer o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É isso, certo? E ali embaixo, o autor de Hebreus ele começa a discorrer sobre os heróis da fé. E aí ele começa a falar: porque Abraão, pela fé, não sei o quê. Noé, pela fé, não sei o quê. Sansão, pela fé, não sei o quê. Raabe, pela fé, não sei o quê. E ele começa a dizer vários heróis da fé ali. E você vai olhar o quê? Que todos eles fizeram algo. Porque a fé não é simplesmente teórica. A fé é prática. Fé é ação. Fé é obediência. Quando vai falar a respeito de Abraão, fala: porque pela fé Abraão obedeceu a Deus. Ele saiu da sua terra, foi para um lugar onde o Senhor iria mostrar para ele, e ofereceu o seu filho, etc. e tal. Então, a obediência é fruto da fé. Se eu tenho uma fé verdadeira, vai ter obediência na minha vida, certo? Então, quando eu vivo uma vida de obediência, eu não priorizo mais a mim mesmo. Porque quando eu priorizo a mim, eu não priorizo a Deus. Eu não sou obediente a Deus. Quando eu priorizo a mim, eu não sou obediente. Por quê? Porque eu faço aquilo que eu quero fazer, não aquilo que Deus quer que eu faça. Então, o que acontece? A gente inverte as polaridades. Nós invertemos as prioridades. Então, de vez de buscar o reino de Deus, nós buscamos o nosso desejo. Então, lá em Mateus 6,33 vai dizer o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. E o que mais? A sua justiça. Sua justiça e o que mais depois? E as demais coisas serão acrescentadas. Ou em outras versões, e todas essas coisas. E todas essas coisas o quê? Todas essas coisas que Jesus falou antes. O que era? Roupa, comida. É isso.
Deus está falando assim, ó, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, você não vai passar fome nem vai ficar sem ter o que vestir. É isso que Deus está falando. Busca primeiro o reino de Deus, porque essas coisas vão ser acrescentadas para vocês. Jesus fala assim, olha, os pássaros, eles não trabalham, eles não semeiam, eles não seguem, mas Deus proveu alimento para eles todos os dias. Os lírios do campo, Jesus vai falar assim, nem Salomão em toda a sua grandeza, em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus tem prazer em cuidar deles, que hoje nascem no campo e logo depois são jogados no fogo, quanto mais de vocês que são filhos. Então, Jesus fala, busquem primeiro o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Mas às vezes a gente troca isso. Por quê? Porque a gente não vive em obediência. Se a gente vive em obediência, nós vamos buscar primeiro o reino de Deus. Mas se a gente não vive em obediência, nós vamos buscar primeiro aquilo que a gente quer. Nós vamos buscar os nossos anseios, os nossos desejos. Nós vamos buscar fazer o que a gente quer fazer e nós vamos obedecer a Deus, certo? Então, uma nova identidade, não mais relacionada ao primeiro Adão, mas segundo a descendência de Cristo, o segundo Adão. E sabe por que essa comparação de primeiro Adão e segundo Adão? Porque o primeiro Adão ele era suscetível ao pecado por conta que ele não tinha discernimento vindo de Deus. E o segundo Adão seria a retificação do pecado, ou seja, ele poder ter a escolha de dizer não ao pecado. Quase isso. Quase isso. Quem mais arrisca? Alguém mais? Cada vez. O primeiro Adão, ele era inocente, certo? Ele era inocente, era sem pecado. Começou a vida dele sem pecado. Agostinho de Hipona, no livro, eu acho que é no livro Confissões, ele vai dizer que quando o homem ele é criado, quando Adão é criado, ele tem um atributo que se chama posse non peccare, no latim. Posse non peccare. Posse non peccare significa pode não pecar. Então o homem podia não pecar. O homem foi criado com esse atributo, ele pode não pecar. É o contrário, ele tem dois atributos, o posse peccare, que é o pode pecar, e o posse non peccare, ou seja, pode não pecar. Eram os dois atributos. Ele podia pecar e podia não pecar. Ele tinha as duas escolhas ali. Aí Agostinho fala que depois que o homem peca, depois que Adão peca, Adão e Eva pecam, agora eles não têm mais o posse peccare e não têm mais o posse não pecar. Agora eles só têm um atributo, que é o não posse não pecar. Ele não pode não pecar, ele só peca. Ele só peca. Não pode não pecar. Ele só peca. Essa é a depravação total, que é uma das doutrinas também, que vamos dizer, que são centrais da fé também. Acreditar que o homem tem a sua depravação total. É totalmente voltado ao pecado. Então, o primeiro Adão, ele tinha a opção de não pecar, mas ele pecou, certo? Ele tinha a opção de não pecar, mas ele pecou. Então, por um único homem entrou o pecado no mundo. E aí vem Jesus, como o segundo Adão, porque da mesma forma que por Adão, pelo primeiro Adão, entrou o pecado no mundo, pelo segundo Adão, o mundo foi liberto do pecado. Então é por isso que tem essa comparação de primeiro Adão e segundo Adão, porque por um homem entrou o pecado, mas por outro homem o pecado foi vencido na morte de Cristo, certo? Então o segundo Adão veio para fazer o que o primeiro não conseguiu fazer. O primeiro não conseguiu trazer justificação a todos, mas Cristo veio para fazer isso, certo? Então nós temos essa comparação entre primeiro e segundo Adão. Então nós não somos mais da descendência do primeiro Adão, agora nós somos da descendência de Cristo. Nós somos nascidos nele, certo? Nessa nova vida não significa que nunca mais iremos pecar, mas que não viveremos mais na prática do pecado, como seu escravo. Então tem um texto que é muito interessante, se não me engano é 1 João 3,18. Alguém abre aí para mim? É 3,8. 1 João 3,8. Alguém abre aí e lê para mim, por favor. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8. Se eu não me engano é isso. O quê? Capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado
é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Certo? Então, ó, olha o que acontece. Quem peca é do diabo. Aí você fala assim, pô, mas eu aceitei Jesus, mas eu peco também, então eu sou do diabo? Mas esse texto fala o quê? Aquele que pratica, em outras traduções, que foi a que o Danilo leu, aquele que pratica o pecado, aquele que vive na prática do pecado. E esse é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Então, não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos filhos de Deus, não é porque nós somos regenerados que nós nunca mais vamos pecar. Pelo contrário, a nossa natureza é caída. Por mais que o Espírito Santo habite em nós, a nossa carne ainda grita. E em alguns momentos nós vamos ceder a ela. Nosso papel é tentar não ceder, mas em alguns momentos nós somos humanos, nós vamos acabar errando, a gente erra, nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos frágeis. Então nós vamos pecar em determinados momentos, mas o pecado tem que ser um acidente na nossa vida, não pode ser aquilo que eu quero viver. Então, eu não quero viver uma vida de pecado deliberado, eu não quero viver uma vida de pecado porque eu quero viver e não estou nem aí para as consequências. Não. Eu preciso entender que eu posso até pecar, mas eu não fui chamado para fazer isso. A minha vida não pode estar baseada no pecado. Eu posso cometer algum erro ou outro durante o caminho, mas Jesus me chama para ser santificado. Jesus me chama para ser santo, para obter a santificação. Quando nós somos a conversão, né? A conversão ela tira o cristão do mundo. Ela pega o cara que estava lá no mundo e coloca na igreja, coloca na presença de Deus. E agora a santificação vai tirar o mundo de dentro do cristão. Então é por isso que a gente precisa abusar desse processo de santificação. A gente precisa nos santificar. Porque quanto mais santificados nós formos, quanto mais a gente entrar no processo de santificação, quanto mais nós mortificarmos a nossa carne, menos força ela vai ter para fazer a gente pecar. Foi assim que Enoque conseguiu vencer o pecado e foi arrebatado. Jesus pegou para ele. Da mesma forma Elias. Então, a gente vê que foi um processo de santificação. Esses camaradas tinham uma intimidade com Deus que era absurda, mano. Que era absurda. A gente vê isso nos textos de 1 Reis, quando a gente vê Elias falando, segundo a minha palavra não vai chover, mano. É sobre a minha palavra. Por quê? Porque a palavra de Elias, mano, ele estava tão alinhado com a vontade de Deus, tipo assim, a vontade não era mais dele. Ele estava tão alinhado com Deus que ele falava e Deus assinava embaixo. Segundo a minha palavra não vai chover. Deus vai ir lá e tal. Calma aí, não vai chover mesmo. Porque Elias falou, e essa também é a minha vontade. É tipo assim, sabe quando você vai falar alguma coisa, alguém fala, e você fala assim, tirou as palavras da minha boca. Era tipo Deus com Elias, mano. Deus não precisava falar, Elias falava. E ele estava tão ligado com Deus que era exatamente o que Deus queria falar, mano. Então, isso é o processo de santificação. A gente pode alcançar isso também. É difícil? É difícil, mano, porque olha o mundo que a gente vive, um mundo que oferece tanta coisa pra gente, mano. Um mundo que oferece, pros meninos oferece mulheres, pras meninas oferecem aí os homens, que hoje em dia tá tudo fácil. Eu tava conversando com a Amanda ontem a respeito disso. Na nossa época de jovem, não tinha WhatsApp, na nossa época de jovem, quando eu e a Amanda começamos a namorar, a gente trocava mensagem, SMS, velho. SMS, meu brother. A gente fazia lá os pacotes de torpedo para mandar um pro outro. Porque não tinha WhatsApp na época, a gente colocava crédito para poder ligar um pro outro para falar. Hoje em dia a gente tem WhatsApp, hoje em dia a gente tem Instagram. Antigamente, né, hoje em dia a gente vê pouco por aí, mas né, hoje a gente tem muitas boates aí, né, para não falar a palavra, né, a gente tem muitas boates aí, onde meninas da vida ficam aí, né. Hoje em dia isso está muito mais fraco, por quê? Porque hoje em dia as meninas do Instagram tá falindo esses lugares aí, mano. Porque lá nesses lugares os caras precisam ir pagar pra ter alguma coisa. No Instagram o cara consegue alguma coisa de graça. No Tinder o cara consegue alguma coisa de graça. Então olha a sociedade que a gente vive. Tá tudo muito mais fácil de você conseguir. Tá muito mais fácil de pecar. Tá muito mais fácil de saciar os nossos desejos carnais. Então pra gente hoje é muito mais difícil viver uma vida em santidade. Pra vocês jovens é muito mais fácil, muito mais difícil viver uma vida em santidade do que era há 10 anos atrás. É muito mais difícil. Então, olha o mundo que a gente está vivendo. É difícil? É, mas a gente precisa tentar. A gente precisa buscar isso.
a gente precisa viver isso. A gente precisa santificar tudo aquilo que a gente faz. Né? Os nossos relacionamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. A gente precisa ter isso santificado, buscar o processo de santificação das nossas vidas. Certo? Então vamos lá. Portanto, uma vez justificados, sigamos a santificação o quê? Contínua e progressiva durante toda a vida ou até o arrebatamento da igreja. Então, a santificação, é o que a gente precisa buscar continuamente. É por isso que a gente fala que a gente precisa ter um momento de oração diário com Deus, falar com Deus diariamente, ler a palavra dele diariamente. A gente precisa ter pelo menos um dia na semana para fazer um jejum. Porque isso é o mínimo, velho. É o mínimo. É o mínimo que vai trazer pra gente uma modificação da nossa carne, que vai fazer a gente querer menos as coisas do mundo. Mas se a gente não consegue fazer, mano, tem gente que jejua, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Cara, é difícil. Mas essas pessoas, quando você... E essas pessoas, tá, gente, que fazem isso, geralmente elas não falam o que fazem, tá? Geralmente quem conta muita vantagem disso está fazendo errado. A Bíblia diz que a gente não pode se vangloriar dessas coisas. Então, a Bíblia até fala, né? Quando você for jejuar, não fica com cara de bunda, né? Pessoas estão passando fome. Não, a Bíblia fala, lava o rosto, velho. Lava o rosto. E não deixa ninguém saber que você está de jejum. Por quê? Porque a sua recompensa não é daqui, velho. Você não precisa que os outros te admirem porque você faz o jejum. Você precisa que Deus olhe lá de cima e te dê recompensa por isso. A nossa recompensa não é daqui. A Bíblia diz que aquele que ora, né? Ora em voz alta e as pessoas olham e falam, olha, ele está orando. Esse já teve a recompensa dele ali. Mas aquele que ora no secreto, Deus, aquilo que ele faz no secreto, Deus recompensa ele de forma pública. Então, o processo de santificação ele é contínuo, ele precisa ser todo dia, mano. Todo dia. Antigamente tinha uma frase que a gente falava assim, não, mano, não é verdade. Mas é verdade, a gente precisa aceitar Jesus todo dia, velho. Todo dia a gente precisa se converter de novo. Porque cada dia que passa, a gente carrega novas marcas, novos pecados, novos pensamentos. Às vezes Deus nos cura de um pecado e a gente acaba pegando o outro com as mãos. Mano. Então, o processo de santificação precisa ser um processo contínuo. É todo dia, mano. É todo dia buscar o Senhor, é todo dia buscar a santificação, é todo dia mortificar a nossa carne. Então, quanto mais em Deus eu penso, menos eu penso nos meus desejos carnais. Mano. Fala aí, Deus. Fala? A palavra de Deus fala, sejais firmes e constantes. Sempre abundantes. 1 Coríntios 15:58. Então, mano, é todo dia, cara. Todo dia, mano. É por isso que relacionamento. Por isso que se chama relacionamento. Porque é todo dia. Todo dia. Quando você namora, você quer ver todo dia. Você quer trocar ideia todo dia. Você quer ligar todo dia. Então, é por isso que se chama relacionamento. Nosso relacionamento com Deus é assim. A gente precisa querer falar com Ele todo dia. A gente precisa querer ver Ele todo dia. A gente precisa querer ouvir a voz dEle todo dia. A gente precisa querer sentir o abraço dEle todo dia. Então é relacionamento. Quanto mais eu ter de Deus em mim, menos de mim eu vou ter. E quanto menos de mim eu vou ter, menos sujeito ao pecado eu estarei. Certo? Então, basicamente isso. O processo de santificação precisa ser contínua e progressivamente. Durante toda a vida ou até o arrebatamento da igreja. Então, como Paulo fala lá, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Certo? Então vamos lá, subtópico 2. Alguma dúvida? De boa? Tranquilo? Então vamos lá. Subtópico 2. Vivificados em Cristo. A nova vida com Cristo é uma vida de santificação e intimidade. Intimidade com Deus, mano. Intimidade com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto menos de você tem em você, mais de Deus tem em você. E quanto mais de Deus tem em você, mais perto dele você chega, mais íntimo dele você chega. Então é o que eu falo. Elias tinha uma intimidade absurda com Deus. Por quê? Porque tinha muito pouco dele mesmo. Tinha muito de Deus sobre ele. Então ele tinha intimidade. E para adquirir intimidade, mas não é de um dia para o outro. É um processo que acontece todos os dias. Você conversa tanto com alguém todo dia, tanto que chega uma hora que você adquire uma certa intimidade que você sabe o que a pessoa quer, você sabe o que a pessoa gosta, você sabe o que a pessoa não gosta. Você consegue entender
Você olha pra ela, o olhar que ela te dá, você já entende o que ela costuma dizer, costuma fazer. Meu, eu acompanho o pastor Zezinho faz 15 anos, velho. 15? 2007, quase 16 anos. Eu acompanho o pastor Zezinho. Se eu tô tocando guitarra pra ele, ele olha pra mim, eu já sei o que ele vai fazer. Dependendo do gesto que ele faz, eu já sei o que ele quer dizer na música. Por quê? Porque eu toco pra ele quase 16 anos, velho. Então você aprende, você gera uma intimidade, um entrosamento. Então a intimidade com Deus, gente, não é de um dia pro outro. Não é hoje eu vou orar, amanhã Deus vai me dar intimidade. Não, é um processo, mano. É um processo. E quando você buscar isso, Deus vai te dando, mano. Deus vai te dando. E coisa boa é quando a gente tem intimidade com Deus. Porque a gente começa a passar por experiências maravilhosas com Ele, mano. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente vive coisas que a gente nunca pensou viver. A gente vive experiências que às vezes a gente desacredita. A gente começa a ouvir a voz de Deus de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente consegue reconhecer a voz de Deus em determinadas situações. A gente consegue entender quando não é Deus também, porque a intimidade vem acompanhada do discernimento. Então, se eu tenho intimidade com Deus, eu reconheço a voz dele. Eu começo a ouvir a voz dele de uma forma diferente. Eu começo a estar mais sensível à voz dele. Eu consigo ver Deus falando comigo, não só através da palavra, mas eu consigo ouvir Deus falando comigo através de situações, através de provas que eu estou passando, eu consigo ver Deus falando comigo através daquilo. Então, cara, ter intimidade com Deus é simplesmente sensacional, mano. A gente precisa buscar intimidade com Deus. Identificado com sua ressurreição, em Jesus tivemos a vitória decisiva sobre o pecado. A ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte e o pecado garantem ao salvo a esperança de um dia receber um corpo incorruptível. Se eu não me engano, acho que é Coríntios 12 que vai dizer, né? Mas quando que é corruptível se revestir da incorruptibilidade? Né? Hoje a gente vê como espelho, mas um dia veremos ele na sua totalidade, veremos ele face a face. Hoje nós vemos ele em parte, mas nós veremos na sua totalidade. Então, quando nós tivermos um corpo incorruptível, sem corrupções, sem maus, sem falhas, sem limitações, aí então nós conseguimos entender qual é a plenitude de Deus, mano. Um corpo incorruptível como o de Cristo. A nova vida é conquistada pela graça de Cristo. É Jesus que sustenta o fiel para que suporte as muitas adversidades. Sigamos a mesma instrução que um dia foi dada a Timóteo. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, gente, é Cristo que nos dá força para manter esse processo. Ele mesmo nos dá força para poder buscar a Ele. Porque se não fosse Ele, mano, a gente não tinha força para nada. É aquilo que a gente fala. Quando a gente está lá no mundão lá, e é isso que é difícil para a gente entender às vezes, quando a gente está lá no mundão, a gente está morto. E morto não consegue tomar decisão nenhuma, mano. Morto não consegue falar assim, hoje eu vou viver, vou ficar vivo hoje. Não dá, velho. Você está morto. Morto não pensa, morto não age, morto não fala, morto não sente. Então é necessário que o Espírito Santo nos vivifique. Então, até para nós sermos salvos, Jesus precisou ir lá e colocar em nós vida, um desejo, para a gente poder ouvir a palavra e poder despertar a fé. É Deus que desperta a fé em nós. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus. A fé é Ele que dá, e Ele dá a quem Ele quer. Então, se nós estamos aqui hoje, precisamos ser gratos a Deus. Por quê? Porque Ele nos deu a oportunidade de crer nele. Ele nos vivificou para que nós estivéssemos aqui hoje, estivéssemos aptos a poder crer nele. Então, isso é maravilhoso. Então, Ele nos dá força, Ele nos dá sentido, Ele desperta em nós o desejo de adorar Ele, de buscar Ele. Então, se você não tem desejo, se você tem dificuldade, peça a Ele. Peça a Ele, que Ele vai dar, Ele vai colocar isso em você, Ele vai despertar isso no seu coração, certo? 3. Embaixadores de Cristo na Terra. Cristo cumpriu sua missão e retornou ao Pai, porém não nos retirou do mundo. Deixou-nos para anunciar o seu Evangelho. Então nós temos uma missão aqui, a gente já falou, né? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a nossa responsabilidade. É por isso que as pessoas confundem as coisas, né? Geralmente a gente fala assim, mas eu não quero pregar. Mano, mas pregar, tipo assim, não tenho o dom de pregar.
né? A gente estava conversando sobre isso no nosso encontro, né? Até o Vini levantou essa questão. Eu não tenho o dom de pregar, não tenho o talento para pregar, tipo, não sei pregar. Mano, pregar não é dom, pregar é mandamento, velho. Preciso pregar. Deus diz, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então, tipo, pregar não é só em cima do púlpito. Pregar, eu preciso falar de Cristo. Eu preciso mostrar às pessoas a obra salvífica de Cristo. Eu preciso mostrar o evangelho para elas. E qual é a mensagem do evangelho? A mensagem do evangelho é: a gente não pode se salvar a nós mesmos, por isso Deus enviou o seu Filho para pagar a nossa dívida. E assim nós temos acesso à salvação. Assim nós temos acesso a Deus. Assim nós temos acesso a uma nova vida. Então essa é a mensagem do evangelho. E eu preciso passar isso para as pessoas. Eu preciso pregar para as pessoas. Então pregar não é só, abrir a Bíblia e explanar um texto, né? Abrir a Bíblia lá em cima do púlpito. Não, pregar não é só isso. Pregar é falar de Jesus. E falar de Jesus vai muito além de falar no microfone. Vai muito além de abrir a Bíblia. Falar de Jesus, mostrar Jesus, despertar Jesus na vida das pessoas, eu também posso fazer através do meu testemunho. Eu posso fazer através da minha conduta. Quantas pessoas não olham pra gente e falam assim, tem algo diferente ali. Então o testemunho, tem pessoas que falam assim, né? Pregue Jesus, se preciso for com palavras. Não, velho, eu acho que a gente precisa pregar com palavras. A gente precisa fazer com palavras. A pessoa não vai entender o evangelho só na minha forma de viver. Mas a minha forma de viver pode despertar nela uma curiosidade. E essa curiosidade vai me dar uma oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Então hoje mesmo, antes de vir para cá, a gente estava conversando num serviço ali, eu e mais 2 amigos. E a gente estava conversando. E eles estavam falando para mim a respeito de tipos de crente. Eles falando, porque eu conheço crente assim, porque eu conheço crente assado, porque eu só mau testemunho, velho. Só, sabe? Gente que. Só tranqueira, velho, literalmente. Só gente que fala que aí não é. Aí eu falei pra eles, isso me deixa triste, por quê? Porque olha o exemplo de cristão que vocês têm. Talvez por causa desses exemplos que vocês têm, se eu chamar vocês um dia pra ir na minha igreja ou quiser falar de Jesus pra vocês, vocês não vão aceitar o que eu tenho pra falar, mano. Mesmo eu não sendo esse tipo de crente. Mas aí mora o X da questão. Aí eles falaram o quê? Não, mas você é diferente. Então, eu tenho uma oportunidade ali para falar de Jesus. Então, o nosso testemunho, ele vai nos abrir portas para falar a respeito de Cristo. Não é só através do meu testemunho que eu vou mudar a vida de alguém, mas através do meu testemunho eu vou ter uma oportunidade de poder pregar Jesus para essa pessoa, anunciar Jesus para essa pessoa. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Cristo nos comissionou como embaixadores. Então, a nossa pátria não é aqui. Pátria amada Brasil. Não, velho. Pátria amada Brasil não, velho. Nossa pátria é celestial, velho. Nossa pátria é celestial. Né? A gente canta isso aí, né? Eu não sou daqui, pra casa voltarei. A gente não é daqui, velho. A gente é da eternidade. A gente tem o senso de eternidade. O Saulo falou isso aí na quinta-feira passada, na Quinta em Chamas. Cara, é sensacional. A gente tem a eternidade dentro de nós, mano. A gente busca pela eternidade. Por que a gente chora quando a gente perde algum ente querido? Porque nós não fomos feitos para viver uma vida passageira, nós fomos feitos para viver a eternidade, de forma eterna. Cara, que sensacional isso, a gente tem a eternidade dentro de nós. Nós somos chamados para a eternidade, então nós somos de lá, velho. Nós não somos daqui. E se nós somos de lá, nós somos embaixadores. Então nós precisamos estabelecer o reino de Deus na terra. Precisamos pregar o evangelho de Deus na terra. Nós precisamos manifestar o reino dele aqui. Então o que o embaixador faz? É justamente isso. Quando você vê lá, o embaixador, ele representa o país de onde ele é. Ele representa o local de onde ele é, de origem dele. Então quando você vê lá uma reunião lá no consulado lá e tal, e aí tem o embaixador da Coreia do Norte, ele está representando o país dele lá. Então você representa o reino de Deus. Você representa o reino de Deus aqui na Terra. Então, como que você representa isso? Você anuncia o reino de Deus aqui. Você prega para alguém aqui. Você prega Jesus. Você anuncia o evangelho. Certo? Então pregar não é só ir para o púlpito. Pregar é falar a respeito de Cristo, mano. É falar do evangelho. É trazer a mensagem do evangelho. Nós somos chamados para isso. Somos embaixadores. Mortos e vivificados com Cristo, o crente deve viver guiado pelo Espírito Santo como embaixador de Cristo. Quem era condenado e sem esperança passa a ser embaixador de Deus, anunciando o poder do Evangelho.
Revelação da justiça de Deus que transforma o ser humano e o prepara para a vida eterna. Então, olha o que o Evangelho faz. Ele é a revelação de Deus, a revelação da justiça de Deus. Ele transforma um ser humano e prepara ele para a vida eterna. Então, olha o que o Evangelho faz. Olha o poder da mensagem que a gente carrega. Mano, o poder do Evangelho, não existe um poder maior do que o poder do Evangelho. É só o Evangelho que pode transformar vidas. Por isso que a gente fala, né? Jesus diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Isso é o que Jesus fala em João 14,6. E quando a gente fala que a verdade dói, mas ela liberta, é porque a verdade é Jesus. E Jesus liberta. Jesus transforma. Por isso que a gente fala que se a pessoa não foi liberta pela palavra, que é a verdade de Deus, né? Como João chama, o verbo de Deus, se a pessoa não é liberta pela palavra, então nada mais pode libertar aquela pessoa. Se ela conheceu a verdade de Cristo e não foi liberta, não foi transformada, então nada mais transforma ela. Porque é só Deus que pode fazer isso. É só o Evangelho que pode fazer isso. Só a mensagem do Evangelho pode pegar alguém e transformar essa pessoa, preparando ela para a eternidade. Certo? Pense, você tem vivido como embaixador de Cristo na Terra? E aí, vocês têm pregado Jesus? Ponto importante. Recebemos uma nova vida mediante a fé em Jesus. Como novas criaturas, precisamos falar e nos comportar de maneira santa. Certo? Então, nós temos uma responsabilidade como embaixadores de Cristo. Tanto na nossa conduta, quanto na nossa fala. Certo? Alguma dúvida, galera? De boa? Tópico 3 aí, ó. Vivendo em novidade de vida. Subtópico 1. Quem reina na nova vida não é mais o pecado. O crente, ao receber a nova natureza, não aceita mais o reinado do pecado, pois passa a ser orientado pelo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, vamos lá. Quando a gente peca, geralmente tem duas situações. Ou a gente peca já sabendo que é errado, certo? Por livre e espontânea vontade, a gente vai e peca. Poxa, eu sei que é errado, mas eu quero fazer. Não estou me aguentando, vou fazer. Você peca sabendo que é errado. E tem aquele momento que você, se descontrola, um exemplo, você se descontrola e faz uma coisa errada que você se sente mal depois. Nos dois casos você vai se sentir mal. A primeira, você vai se sentir mais mal ainda, porque você sabia que era errado e fez mesmo assim. E você vai se sentir mal depois por isso. Alguma coisa vai ficar acusando na sua mente. Isso é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Mano, o inimigo não vai colocar na sua mente que você fez errado. O inimigo vai falar, não, você tá certinho, você tinha que falar aquilo mesmo, você tinha que ter feito aquilo lá mesmo. Tá certo, é isso mesmo. O inimigo só vai jogar o seu pecado na sua cara quando você reconhecer que aquilo é errado. Aí quando você reconhece que aquilo é errado, aí ele fala assim, é verdade, é errado mesmo, Deus não vai te aceitar mais por causa disso aí não. Agora Deus tem nojo de você. É isso que o inimigo faz. Mas, quando a gente peca, a Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito Santo. É por isso que nós sentimos uma certa tristeza e nos sentimos mal. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E quando nós fazemos algo errado, o Espírito Santo nos comunica. O Espírito Santo, ele se entristece. Por base, nós nos entristecemos também. Nós nos sentimos mal. E ele nos convence do pecado. Ele nos mostra que nós estamos errados. E ele nos convence do que também? Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente entende através do Espírito Santo que nós estamos errados. E que se nós não estivermos errados, que se nós não nos arrependermos, Deus vai ser justo conosco. E por isso nós vamos ser levados a juízo. Nós vamos sofrer as consequências do pecado. Então é necessário o arrependimento. É o Espírito Santo que convence. Tem muita gente que quer fazer o papel do Espírito Santo, mano. Então, eu vejo alguém pecando. Cara, eu posso falar quantas vezes quiser pra pessoa assim, meu, você tá fazendo errado, meu, você tá fazendo errado, meu, você tá fazendo errado, para de fazer isso aí, para de fazer isso aí, para de fazer isso aí. Se a pessoa, se o Espírito Santo não tocar na vida da pessoa, não vai adiantar de nada, mano. Não vai adiantar de nada. Porque não é eu que transformo a pessoa. Não é eu que vou convencer ela que ela está errada. É o Espírito Santo. Eu posso alertar. Sim, eu devo alertar. Como líder de vocês, se eu ver vocês fazerem alguma coisa errada, eu vou alertar vocês. Mas vocês só vão reconhecer que estão errados
Se o Espírito Santo comunicar isso dentro de vocês. Então, por exemplo, um exemplo aqui. Eu vejo o bispo falando palavrão. Aí eu chego, bispo, sua boca tá suja, velho. Vamos lavar essa boca com sabão aí? Tá muito suja essa boca, mas você tá falando palavrão. Isso aí não é uma conduta de cristão. Se o Espírito Santo não convencer ele do pecado, ele vai virar pra mim e falar assim: pô, Rick, é normal, mano. Na hora do nervoso lá no fute lá, cara. Pô, você é doido? Tem até um vídeo disso aí, né? Você já viu esse vídeo já? O pastor perde a bola. O pastor perde a bola, o cara, ô pastor! E solta um palavrão, mano, pro pastor ainda. Então, tipo, ele vai falar, não, é normal. É normal falar palavrão. Não, na hora ali, meu, tem que soltar mesmo. Vai me dizer que você não fala nenhum palavrão, Rick? Caramba. Então, tipo assim, se o Espírito Santo não convencer ele que aquilo é errado, pra ele é normal. Agora, se o Espírito Santo convencer ele que realmente aquilo é errado, ele vai falar, verdade, eu preciso mudar isso. Quem fez isso? Foi o Henrique ou foi o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo. Porque a mesma coisa que eu falar pra ele, que eu posso falar pra outra pessoa, um pode aceitar, o outro não. Quem faz isso? O Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que pode fazer isso. É o Espírito Santo que pode trabalhar nas nossas vidas. Na próxima, acho que não sei se é na próxima lição ou se é na outra, mas nós vamos falar a respeito disso, santificação de dentro para fora. É o Espírito Santo que promove isso em nós. Certo? Então, ó, na época do apóstolo, tornar-se um cristão era correr risco de morte. Atualmente, em determinados meios, é até chique se dizer evangélico ou gospel. Algumas pessoas têm se infiltrado nas igrejas evangélicas, se dizendo convertidas, mas com o propósito de obter lucro com os fiéis. Tem gente no meio ou não? Tem. Bastante, né? Vivem de uma maneira na igreja, mas fora dela continuam a mesma vida pecaminosa de antes. No entanto, a orientação bíblica é que o crente deve andar em novidade de vida, em santidade, embora ainda com corpo de pecado e morte. Então, mano, o que a gente precisa entender? Deus nos chama para viver uma nova vida. Deus nos chama para viver de uma forma diferente. Então, poxa, quantas pessoas a gente vê aí que foram para a igreja, mas permanecem numa vida totalmente errada? Cara, e é difícil, e eu me entristeço muito quando eu vejo isso. Por quê? Porque eu falo, poxa, essa pessoa está fazendo da forma errada, essa pessoa, ela poderia estar bem, ela poderia estar desfrutando das bênçãos de uma nova vida que Deus tem para ela, mas ela prefere fazer de uma outra forma. Ela prefere fazer do jeito dela, ela prefere ter os prazeres da vida, ela prefere sanar os desejos da carne, os prazeres da carne. Então, cara, é muito triste quando a gente vê isso, né? E a gente vive, tem muitas pessoas que vivem uma vida dupla. Então, na igreja elas são uma coisa, quando vira as costas, né, a gente costuma dizer que é o crente Raimundo, né? É um pé na igreja e um pé no mundo. Então, tá na igreja é de um jeito, aí tá lá fora é outra. Cara, não dá pra ser assim, mano. A Bíblia vai dizer em Tiago, se eu não me engano, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Esse duplo ânimo significa o quê? Pessoas de dupla personalidade, de duas caras, que é uma coisa, né, na tradução NVT, se eu não me engano, vai dizer voz de vida dupla, que tem uma vida dupla. Então, assim, eu tenho uma vida aqui e uma vida lá. E não é assim, mano. Nós somos chamados para ter uma única vida. A gente precisa glorificar a Deus em toda a nossa vida. Então, eu não tenho a minha vida gospel, a minha vida evangélica e a minha vida secular. Não. A minha vida precisa glorificar o nome do Senhor, seja dentro da igreja, seja fora dela. Então, a gente precisa tomar cuidado para não virar esse tipo de gente, que é uma coisa dentro da igreja e fora outra. Nós precisamos ser íntegros. Quando a Bíblia fala de Jó, a Bíblia vai dizer que Jó era íntegro. E a palavra íntegro significa inteiro. Ele era inteiro, ele não tinha metade aqui, metade aqui, não. Ele era inteiro. Porque ele era num lugar, ele era no outro lugar também. Então não dá pra ter vida dupla, gente. Não dá pra ser agente secreto. Ter duas identidades. Lá no meio dos irmãos eu sou o canela de fogo. Lá no meio dos meus amigos, lá eu sou o pegador que passa o rodo em todo mundo. Não dá pra ser assim, velho. Não dá pra ser assim. Lá na igreja, eu sou a ministra. Lá do lado das minhas amigas lá, eu sou a que pega todos os caras lá. Mano, não dá pra ser assim, velho. Não posso ser assim. Na igreja eu sou uma coisa, na minha família eu sou outra.
Como que você é conhecido na sua família? Como nós somos conhecidos na nossa faculdade? Como nós somos conhecidos no meio dos nossos amigos? Tudo isso diz muito a respeito sobre como a gente vive a nossa vida cristã. Então a gente não pode se contentar em viver uma vida dupla. Deus nos chama para viver uma vida única e santa. A gente precisa glorificar Deus em tudo. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então a minha vida precisa glorificar Deus em todas as instâncias. O meu modo de falar precisa glorificar Deus. A minha conduta, o meu testemunho precisa glorificar o nome de Deus. Aquilo que eu falo, aquilo que eu canto, aquilo que eu escuto precisa glorificar Deus. O meu relacionamento precisa glorificar Deus. O meu trabalho precisa glorificar Deus. A minha vida de casado precisa glorificar Deus. O meu papel de marido precisa glorificar Deus. O meu papel como pai precisa glorificar Deus. Cara, a gente precisa ter uma vida santa em toda a nossa maneira de ser. Pedro vai falar isso, né? Pedro vai dizer: sede santos em toda a vossa maneira de ser. Porque às vezes a gente é santo na igreja, mas lá com o namorado, com a namorada, não é. Não é assim que acontece. Então às vezes a gente é santo na igreja, mas lá no WhatsApp eu mando nude, velho. Lá no WhatsApp eu fico de conversinha fiada com quem não devo. Então peraí, vida dupla? Então Deus diz o quê? Chegai-vos a mim, que eu vou me achegar de vocês. Então, limpem as mãos, pecadores. Parem de viver uma vida dupla. Parem de viver uma vida dupla. Nós não fomos chamados para viver vida dupla. Nós somos chamados para viver a vida de Deus, a vida de Cristo. Nós somos chamados para viver uma vida santa. Santa. Romanos 12 vai dizer isso. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício agradável, puro e santo, que é o vosso culto racional. O nosso modo de viver é o nosso culto a Deus, mano. Então como que eu vou ter um culto bom e um culto ruim para Deus na mesma vida? Não dá. Não tem como. Eu não posso ser metade. Eu não posso servir a dois senhores. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Não dá. Não dá para ter vida dupla. Não dá para eu ser uma coisa na igreja e ser uma coisa diferente em casa. Não dá para eu ser uma coisa na igreja e ser uma coisa diferente no meu namoro. Não dá para eu ser uma coisa na igreja e ser uma coisa diferente no meio da minha família. Não dá. Não dá para viver vida dupla. Escolha viver integralmente para Deus. De forma íntegra. Viver de uma forma inteira. Só assim você vai desfrutar das bênçãos de Deus para sua vida. Só assim você vai desfrutar de uma verdadeira vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Certo? Mesmo num corpo de pecado e morte, Deus nos chama para viver em novidade de vida. Quando nós escolhemos viver de forma íntegra com Deus, então nós vamos vivendo coisas novas. Deus vai proporcionando coisas novas para as nossas vidas. Certo? Então, não vivam vidas duplas, gente. Não achem que isso é legal, porque não é. Talvez o líder não esteja vendo. Talvez o pastor não esteja vendo. Mas o Espírito Santo de Deus está vendo, velho. Deus está vendo. Então não vivam uma vida dupla. Arrependam-se se vocês vivem uma vida dupla e mudem de vida. Mudem de vida. Certo? Subtópico 2. Alguma dúvida? De boa? Subtópico 2. Libertando os membros do corpo do domínio do pecado. A intimidade com Cristo leva a uma mudança de mentalidade. A famosa metanoia. Arrependimento. Arrependimento significa isso. Mudança de mente. Metanoia. Mudança de mente. Mudança de mentalidade. Certo? Romanos 12 vai dizer isso aí também, né? Romanos 12, 2. Vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Então, ter a mente transformada, ter a mente renovada pelo Espírito Santo. Queremos agradar a Jesus e sabemos que o que lhe agrada é viver de modo digno, glorificando o seu nome. Então, novamente, nós precisamos glorificar o nome de Deus de todas as formas, certo? Com toda a nossa vida. Os membros do nosso corpo atendem ao comando do nosso cérebro, mente. No sentido espiritual não é diferente, pois uma vez tendo a mente de Cristo, somos conduzidos por Ele a tudo que é bom, honesto e que glorifique o seu santo nome. Tem um texto, eu não sei onde está, eu acho que é em Colossenses, deixa eu ver. Colossenses 3, eu acho. Eu acho que tem Colossenses 3, vamos ver se eu acho aqui.
Colossenses 2. Deixa eu ver. Nossa, é no 25, né, mano? Viajando aqui. Depois eu acho o texto, eu mando pra vocês lá. Mas, o texto diz o quê? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é honesto, nisso vocês pensem. Pensem nessas coisas. Porque é isso que a gente precisa fazer. Quanto mais, novamente, quanto mais de Deus nós tivermos em nós, menos de nós teremos em nós mesmos. Certo? Na hora então, os nossos membros, nosso corpo precisa obedecer à mente de Cristo. E a gente vai ter a mente de Cristo quando nós pensarmos nas coisas que Cristo quer que nós pensemos. Façamos as coisas que Cristo quer que nós façamos. Certo? Subtópico 3 aí pra gente correr, ó. Vivendo uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo. A graça tem sido banalizada no Evangelho. Há pessoas que dizem viver debaixo da graça, contudo não glorificam a Jesus Cristo com suas palavras, ações e atitudes. Esses não vivem como sal e luz do mundo. Pela graça somos livres em Cristo, mas isso não significa que temos menos responsabilidade. Quem quer viver uma vida vitoriosa em santidade precisa aprender a primar por um bom testemunho, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, gente, a gente precisa entender que para a gente viver uma vida vitoriosa na presença de Deus, nós precisamos nos santificar, certo? Precisamos viver uma vida íntegra diante da presença de Deus e buscar cada vez mais nos encher do Espírito Santo e não de nós mesmos. Amém? Amém. Na hora, ó, nosso texto bíblico, nós vamos ler o verso Romanos 6, verso 11, beleza? Eu acho que tem mais a ver com a lição do que o texto principal aí, beleza? Vamos lá?